Oi, eu sou a Ju do Aprendendo Crochê e eu vou te ensinar nessa aulinha como fazer esta bolsa ou clutch com tiras de malha. Ela é super versátil, vem com alça em metal e fecho também em metal e tem aplicação de fogo. Então eu vou te ensinar todos esses detalhes na aulinha. O fecho ele é super fácil de manusear, bem simples a colocação dele também. E você pode usar ela então como uma clutch, sem as alças, como uma bolsinha, fica a seu critério. Vou te ensinar tudo nesta aulinha a seguir, então não esquece, compartilhe com os amigos, com as amigas, se você gostou da aulinha, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para receber todas as nossas novidades, tá bom? A gente também está publicando as novidades na aba comunidade do canal, então acompanha lá pela comunidade também, que você vai estar informado de tudo que acontece aqui no Aprendendo Crochê. Então, vamos à aulinha? Os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa bolsa bem versátil, super linda, com fecho em metal, alças de correntes, são as tiras de malha da Fial. Eu vou utilizar aqui a cor 34, que é a cor chocolate. Esse cone ele vem com 700 gramas, 85% algodão. Então, essas tiras de malha, elas não são iguais ao fio de malha. Elas são mais leves, também tem um ótimo rendimento. A diferença é que ela vem toda uniforme, então não tem aquele desnível que o fio de malha tem. E ela é mais leve também para trabalhar. Vem com uns furinhos aqui no fio que dá um efeito bem legal para o trabalho. Vou utilizar então essa cor, que é a cor chocolate. E vou utilizar a cor ferrugem, que é a cor 75, também dessas tiras de malha da Fial. Então, adorei trabalhar com esse fio, super recomendo, o trabalho fica super legal. A gente vai utilizar também tesoura para cortar tecido. Você vai precisar de um pedacinho de napa na cor marrom, essa cor é uma cor café, né, quase preto, 5x6 tem esse pedacinho de napa para a gente fazer o reforço do fecho. Você vai precisar de linha de costura marrom e agulha de costura manual. A agulha de crochê que nós vamos utilizar é a 7 milímetros. Alicate de biju também, para a gente colocar ali as alças da corrente. Uma tesourinha de ponta, para a gente fazer depois os piques e o corte ali na napa. Você vai precisar de agulha de tapeçaria, para fazer o acabamento. Essa agulha de tapeçaria é a número 9. 2 marcadores, mas se você não tiver, pode utilizar um fio de outra cor. Mini chaves de fenda, pode ser chave de fenda normal também, ó. Essas chaves você encontra em loja de construção, você encontra em lojas de... essas lojinhas que vendem artigos para fazer biju. Você encontra também até os kitzinhos em lojas de R$ 1,99. São chavezinhas que a gente vai utilizar para encaixar aqui os parafusinhos do fecho. São bem pequenininhos, mas deixam bem reforçado o fecho. Então, a gente vai utilizar essas chavezinhas aqui. Você vai precisar de tecido tricoline para o forro, da sua escolha, né? Estampado ou liso. E os metais aqui, a gente vai utilizar os metais da Altero. São lindos, tem uma diversidade enorme de metais, tanto modelos de correntes, quanto os modelos de fechos, que ficam bem reforçados, para a gente deixar o trabalho artesanal ainda mais perfeito, né, com acabamento bem perfeito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do site da Altero e as referências também de cada metal que eu utilizei nessa bolsa. Eu vou utilizar esse fecho redondo, esse modelo de fecho. Todas essas partes aqui compõem um fecho só, ó. A plaquinha que encaixa aqui nessa parte e essas duas partes redondas que a gente parafusa depois. Então, vou utilizar esse modelinho de fecho. Ó. É aquele fechinho bem legal, bem prático, que não fica repuxando a bolsa. Vou utilizar aqui 2 mosquetões, também para fazer o encaixe da alça de correntes. Tudo na cor ouro, tá? E vou utilizar aqui esse modelo de corrente, você pode utilizar um modelo à sua escolha. 1 metro de correntes você vai precisar. Então, 1 metro de corrente, os 2 mosquetões e um fecho. Esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa bolsa citrino. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial. E você vai trabalhar 18 correntes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a 18. Feitas as 18 correntes, a medida que deu aqui, ó, deixa eu medir para você aqui, vamos colocar ele bem retinho. Ó. Ele ficou com 18 centímetros e meio. Agora, você vai pular uma corrente a partir da agulha, ó. Então, você vai pular esta correntinha e na próxima você vai fazer o ponto baixo. Então, vamos marcar aqui o primeiro ponto baixo para a gente saber qual é o primeiro ponto baixo da carreira. Agora, você vai trabalhando um ponto baixo para cada corrente da base. Vai ficando assim. Eu fiquei aqui com 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Para virar agora, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse mesmo ponto de base que eu fiz o último ponto baixo da carreira. Então, eu vou trabalhar ali mais um ponto baixo e o segundo ponto baixo. Já vou prendendo aquele fio do início. Para fazer a parte de baixo, o primeiro ponto, eu também coloco aqui, ó, nesse mesmo ponto da virada. Eu vou puxar aqui esse meu fio inicial, para deixar bem fechadinha ali a virada. E agora, eu vou trabalhando, como eu já fiz o primeiro ponto dessa parte de baixo, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada corrente seguinte, já prendendo aquele fio do início junto. Ó, e eu tenho que ficar aqui também com 17 pontos nessa parte de baixo. Depois que eu trabalhei aqui os 17 pontos para a parte de baixo, então até agora eu tenho 36 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, os 2 pontos da virada, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Mas eu quero mais 2 pontos aqui agora para fazer a virada desse outro canto. Então, eu vou fazer aqui nesse mesmo ponto de base do último ponto, mais 2 pontos baixos. Ó. Então, eu tenho aqui já a base da minha peça, ó, já fiz os 2 cantinhos, agora eu vou fechar a carreira para começar a próxima já, para subir o corpinho da minha peça, da minha bolsinha. Então, agora, como é que eu vou fechar aqui essa carreira? Eu tenho aqui o primeiro ponto, que é o ponto da marcação, né? O meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar um pouquinho a laçada desse último ponto, que é o 38º. Eu venho lá por trás daquele primeiro ponto baixo, onde estava a marcação, ó, pegando nas 2 alcinhas da corrente dele. Pego aquela alça que eu estiquei, cuidando para não deixar ela torta, e puxo lá por dentro daquele ponto baixo. Ó, puxei lá por dentro. Fica um fio corrido aqui, e aqui está o meu último ponto baixo. Eu vou no meio, porque eu vou trabalhar agora o ponto centrado, ponto baixo centrado, então eu vou no meio do ponto. Ó, o fiozinho fica para trás da minha agulha, que vem do lado do cone. Eu pego aquela laçada, aperto um pouquinho ela, para não ficar ali sobrando ali atrás. Agora, eu pego o fio que vem do novelo, depois de ter passado a agulha pelo meio da laçada, e puxo aquele fio do novelo ali por dentro. Eu já saio com a corrente aqui nesse primeiro ponto e não tem fechamento de carreira. Então, agora, eu vou subir uma corrente e nesse mesmo ponto que eu subi a corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre agora no meio do ponto baixo e não naquelas 2 correntinhas do ponto. Fiz o meu primeiro ponto, eu vou marcar aqui para eu saber qual é o primeiro ponto onde eu vou fechar a carreira.
E eu vou trabalhando sempre no meio, nesse Vzinho do ponto baixo, ó. Então, no meio e não nessas duas correntes, eu pego no meio do ponto e vou trabalhando os meus pontos baixos agora para essa carreira. Sempre no meio, ó. Não precisa apertar muitos pontos para ele não começar a entortar. Então, você vai fazendo os pontos, ó, puxando levemente, aqui não precisa apertar muito ponto, ó. Puxou o ponto, não fecha ele muito apertado ali embaixo, estica um pouquinho e fecha, ó. Toda essa carreira agora não vai ter mais aumentos, a gente terá 38 pontos, ela será trabalhada em ponto baixo centrado. Ó, dá para trabalhar dessa forma também segurando a agulha, só que para puxar o fio é mais fácil desse jeito. Ó. Então, agora você vai trabalhando um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Vai ficando assim, um ponto no meio do outro. Depois que eu trabalhei aqui os meus 38 pontos, o meu trabalho ele vai ficando desse jeito, ele já vai fechando, porque eu não fiz mais aumentos. Então, aqui vamos contar os pontinhos desde o início, onde a gente fez a marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 pontos. 17 de cada lado, então 34, 2 de uma virada 36, 2 da outra virada 38. E essa segunda carreira eu não aumentei, então tem que ter a mesma quantidade de pontos. Agora, para fecharmos aqui, ó, a gente vai esticar um pouquinho a laçada desse último ponto, vamos aproximar aqui. Nós vamos lá naquela marcação, ó, no primeiro ponto, venho por trás, pegando as duas alcinhas de corrente ali do primeiro ponto baixo, puxo esse fio aqui do último ponto lá por dentro, ó, vou alongar um pouquinho aqui, puxo lá por dentro. Ó, vai ficar esse fio corrido e fica o último ponto que eu trabalhei. Então, eu introduzo a agulha no meio do último ponto, pego aquela laçada lá atrás, puxo um pouquinho, né, para fechar um pouquinho ela. Passo o fio que vem lá do cone por dentro daquela laçada e por dentro desse ponto. E eu já saio aqui, ó, subindo uma correntinha para o início da próxima carreira. E não fica marca nenhuma de fechamento de carreira. Você já sai aqui no meio do ponto para começar a próxima carreira. Então, agora, eu vou trabalhando todas as minhas carreiras até dar a altura que eu quero, que vai ser uma altura aproximada de 13 centímetros, aproximadamente, né? 12 carreiras. Então, eu subi a minha correntinha e o meu primeiro ponto baixo não vai ser aqui nesse primeiro ponto. A partir dessa carreira, ele vai ser sempre no pontinho seguinte. Então, eu tenho aqui aquela correntinha, ó, do início da carreira anterior, eu vou no meio aqui daquele ponto, faço o meu primeiro ponto baixo, marco aqui o meu primeiro ponto e vou trabalhando em ponto baixo centrado para toda a carreira, sempre no meio do meu ponto da base. Então, tem que tomar muito cuidado aqui nesse início para não acabar pulando aquela correntinha do início da carreira anterior e você acabar diminuindo um ponto na carreira. Então, sempre vai contando se tá ficando com 38 pontos cada carreira, para você não acabar diminuindo pontos e a sua peça ela ficar torta. Então, sempre marca o primeiro ponto aqui com o marcador, pode ser com fio de outra cor também, não tem problema. Marca o primeiro ponto, para quando você chegar no final, no último ponto, você contar, ver se ficou com uns 38 pontos na carreira. As carreiras vão ser trabalhadas todas dessa forma, perdão. Um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Ó. Ele vai ficando
desse jeito, Vzinho sobre Vzinho. E quando chegar lá no final, a gente ensina você a fechar mais uma vez a carreira para depois você continuar o restante do trabalho. Terminei aqui a minha terceira carreira, 1, 2, 3, com 38 pontos. Agora eu vou fechar, então, novamente essa carreira lá naquele primeiro ponto que eu marquei. Vou tirar aqui o marcador, aqui está o ponto e aqui tem aquela correntinha do início. Então, eu vou alongar um pouquinho esse ponto, venho naquelas duas correntinhas do primeiro ponto baixo, puxo aquela laçada lá por dentro. Ó, esticar um pouquinho mais aqui. Pronto. Ó. Puxei. Agora, eu volto lá naquele meu último ponto baixo que eu fiz, no meio dele, introduzo a agulha no meio daquela laçada. Pego o fio que vem lá do cone que está atrás da minha agulha e puxo por dentro daquela laçada. Ó, já saí aqui no meio do ponto para começar a carreira. Subo uma correntinha, vou para o próximo ponto e trabalho aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora eu já coloco o marcador nesse primeiro ponto para eu saber onde eu vou fechar a próxima carreira. Aqui. Não vai ficando sinal de fechamento de carreira. E agora, você vai trabalhar, então, pela altura de 13 centímetros. Trabalhei aqui, então, meus 13 centímetros. Vou medir para você. Ó. 13 centímetros deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Ó. E a bolsinha, ela vai ficando assim. Ela fica super fechadinha, então não há necessidade de forro se você não quiser. Ela fica bem fechadinha mesmo. Agora aqui a gente vai arrematar essa parte para depois fazer o acabamento. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto, só que agora eu tenho que cortar um pedaço do fio. Eu vou puxar a laçada do meu último ponto baixo ali por dentro daquelas duas alcinhas do primeiro ponto onde estava a marcação. Ó. Como eu vou arrematar, eu venho aqui nesse último ponto baixo, nessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto, venho por trás, pego no meio, saio no meio da alcinha de duas, no caso, no meio das duas alcinhas de corrente, pego aquele fio, ó, primeiro eu vou puxar todo ele aqui para trás, que aí facilita mais na hora do arremate. Como eu já cortei, eu vou puxar todo ele aqui por dentro, ó. Fica só um fio corrido aqui, ó. Como eu saí já lá no meio do último ponto, eu pego esse fio e puxo ali por dentro. Cuidando pra não apertar e fica certinho ali como se fosse outro pontinho feito, ó. Não fica a marca de fechamento aqui do arremate. E esse fio que eu puxei lá para trás agora, eu tenho que fazer um ótimo arremate, bem preso. Então, eu vou pegar aqui uma agulhinha de tapeçaria. E eu tenho agora que esconder esse fio lá por trás. Para deixar ele bem seguro, ó. Então, o fechamento, ele fica assim, ó. Eu desvirei aqui o trabalho, ó. O ponto pelo avesso também fica bem bonito. Para facilitar agora aqui para mim esconder esse fio. Então, eu tenho que trazer o fio aqui por dentro do ponto. Ó. E eu tenho que levar ele bem aqui para baixo para deixar ele bem seguro. Ó, então, vou escondendo esse fio, só que pela parte de dentro do trabalho. Eu vou deixar ele bem seguro, para que não corra o risco de escapar. Vou cuidando aqui para que ele não repuxe muito o ponto e dê diferença dos outros pontos. Ó. E vou trazendo ele aqui por dentro do trabalho até deixar ele bem seguro. Essas agulhinhas de tapeçaria de plástico, elas são ótimas porque, ó, você dobra elas e facilita bastante na hora de fazer o acabamento, porque ela vai dobrando à medida que você vai passando por entre os pontos, então facilita bastante. Ó.
gente vai escondendo aqui. Dá pra fazer um pontinho de arremate também, pra segurar ainda mais o fio aqui na parte de baixo. Ó. Mas só escondendo dessa forma, como os pontos eles ficam bem apertados, ele já fica bem seguro. Ó, levei lá pra parte de baixo, ó. Terminei aqui, agora eu vou cortar, começar a fazer o acabamento. Ó, aquele fiozinho do início também, que você já escondeu junto com os pontos ali, ó, do início, você já pode cortar também. Então, puxa bem para apertar bem ali aqueles cantinhos, ó. Tem pessoas aqui que essa pontinha, ou elas colam aqui com cola quente ou uma cola de silicone, ou então elas costuram com o fio da mesma cor do trabalho, para segurar ainda mais. Esses fiozinhos aqui a gente vai arrematar também. Ó. Que às vezes a gente encontra um nozinho no meio do fio, assim como o fio de malha também, né? Tira de malha também você pode encontrar algum nozinho. Só que a gente não quer nozinho no nosso trabalho, então a gente corta o fio, emenda o novo do mesmo cone, para não ficar o nozinho ali. Como a gente já escondeu ali entre os pontos, eu vou cortar esse fio aqui. Ó. Então, essa parte, ela já está prontinha, ó. Os laterais, fundo. Ó. Agora, eu vou virar ela pro direito novamente. Agora, aqui pra gente começar o acabamento, a gente vai começar aqui pelo cantinho, ó. Bem pela lateral do trabalho. Introduzo a minha agulha no meio do ponto baixo centrado. Puxo aqui e faço uma corrente. E vou trabalhando um ponto baixo centrado para cada ponto, já escondendo aquele fio do início junto, ó. E não aperto muito o ponto para não fechar essa parte aqui do trabalho e ela começar a estreitar a minha peça. Então, eu vou deixando o ponto bem leve, ó, não precisa apertar. Vou trabalhando aqui um ponto baixo centrado, ó, tem as duas perninhas do ponto baixo, o Vzinho é no meio dele. Ó, puxo aqui o meu fio, para não deixar sobrando, e vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Quando você finalizar essa carreira com a cor marrom, você também vai cortar o fio agora. Nós vamos puxar aqui o fio pelo primeiro ponto baixo, aqui por essa alcinha do ponto. Ó, vamos puxar todo o fio lá pra dentro. Vamos arrematar como a última carreira da parte laranja. Ó, venho no último ponto baixo, entro no meio das duas alcinhas de correntinhas e puxo aquele fio ali por dentro. Ó. O ponto, ele fica ali contínuo. E agora, eu vou esconder aquele fio marrom lá pra dentro, como eu escondi ali aquela parte do fio. Ó, vou esticar um pouquinho mais, aqui. Como eu escondi aquela parte do fio laranja que eu já ensinei. Finalizei essa parte, ó, ela vai ficar dessa forma. Agora, vamos para os próximos passos do acabamento. Agora, para a aba, você vai fazer a laçada inicial. E você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Você vai pular uma corrente e na próxima você vai fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo na seguinte, outro ponto baixo na próxima corrente, já fizemos 3, o quarto ponto baixo
e o quinto ponto baixo. Aqui nessa parte pro canto, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos, nesse mesmo ponto de base que a gente fez o último ponto. Para virar, eu vou puxar aqui um pouquinho, que eu já vou esconder o fio do início. Eu vou fazer o primeiro ponto já aqui também nesse mesmo ponto da virada. Então, é o primeiro ponto da parte de baixo. Vou escondendo aquele fio do início e faço o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Ó. Então, eu fiz 5 pontos, 2 para virar, 5 pontos. Agora, para a próxima carreira, eu vou subir uma corrente, que já equivale como ao primeiro ponto, vou virar o trabalho e vou fazer aqui só na alcinha de trás dos pontos, eu vou fazer o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Naqueles 2 pontos da virada, eu vou trabalhar 2 pontos para cada ponto da base, também só pegando as alças de trás dos pontos. Então, eu passo para 4 pontos no canto. Vou fazer aqui o quarto ponto. Agora, eu continuo lá para o outro lado, fazendo um ponto baixo. Vou pegar a agulha assim que fica melhor, ó. 2, 3, 4 e 5. Então, eu fiz aqui 5 pontos baixos pro outro lado. Novamente, a gente vai alargando dessa forma a aba e ao mesmo tempo aumentando aqui para fazer o canto. Então, vamos para a terceira carreira agora. Nessa terceira carreira, eu vou subir uma corrente, já conta como primeiro ponto. Vou fazer o segundo ponto, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. E ali onde é o ponto da virada, que são os 4 pontos, eu vou fazer 2 pontos para cada ponto da base novamente. Então, eu tenho 2 pontos, 4 pontos, 6 e 8. Agora, eu termino com 1, 2 pontos baixos, 3, 4 e 5 pontos. Ó, veja como vai ficando aqui essa parte da aba, ela vai ficando dessa forma. Terminei aqui, então, a terceira carreira. Agora, eu vou para a próxima, subindo uma corrente, viro o trabalho e sigo fazendo aqui a corrente, que já conta como um ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ponto. Agora, eu estou nos pontos da virada, que são 8 aqui no total. Então, eu vou trabalhando 2 pontos para cada ponto da base. Vou ficar com 16. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Agora, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, 3, 4
e 5 para finalizar. Ó, essa carreira ela vai ficar dessa forma. Agora, para essa próxima carreira aqui, eu coloquei os marcadores nos pontos do aumento, para mim saber onde eu vou trabalhar essa parte aqui do aumento. Então, eu vou subir agora uma corrente, vou virar o trabalho, vou fazer aqui o segundo ponto baixo, sigo com a mesma lógica. Terceiro, pegando só na alça de trás dos pontos. O quarto e o quinto ponto. Nesses pontos onde eu fiz a marcação, eu vou trabalhar um ponto, um aumento. Então, eu vou aqui no ponto da marcação, vou tirar aqui o marcador, vou fazer um ponto baixo e vou colocar novamente o marcador, para mim saber qual é o primeiro ponto aqui dessa parte do canto. Coloquei o marcador, fiz um ponto, no próximo eu faço 2. No seguinte, eu faço apenas um. No próximo, eu faço 2. No seguinte, eu faço apenas um. No próximo, eu faço 2. E assim eu vou trabalhando até chegar lá no outro marcador, sobre aqueles 16 pontos da virada. Depois que você chegar aqui no ponto da marcação do outro lado, fiz os aumentos, agora eu vou continuar terminando com os 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Ó. Eu vou tirar aqui esse ponto da marcação e vou colocar aqui nessa parte de cima. Ele vai ficando assim. Na próxima carreira agora, você vai centralizar 3 pontos lá no canto. Então, você vai ver aqui o centro do seu trabalho. Coloca a agulha de crochê retinha com o centro do trabalho e você já vai ver qual é o ponto central. Identificou o ponto central? Coloca um marcador de um lado no ponto ao lado e o outro marcador do outro lado. Então, você tem 3 pontos ali centralizados. 1, 2, 3. Um de cada lado do ponto central. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira sem aumentos, tudo ponto baixo sobre ponto baixo. Continuando com os pontos baixos pegos ou feitos, né? Apenas na alça de trás dos pontos da base, para toda a carreira. Aliás, quando nós chegarmos lá naquela marcação, a gente vai fazer um detalhezinho, depois a gente continua o restante da carreira. Cheguei aqui no ponto que antecede a minha marcação, como eu marquei 3 pontos, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou depois do ponto da outra marcação e continuo a minha carreira. Opa. Ó, agora, eu continuo aqui normalmente com pontos baixos para o outro lado. Eu deixei aqui uma aberturinha, porque depois eu tenho que colocar o fecho. Então, ela já fica ali certinha. Terminei, então, aqui essa carreira de pontos baixos, vou fazer mais uma. Quando eu chegar lá naquele espaço de 3 correntes, eu vou repor aqueles 3 pontos baixos que eu não trabalhei nessa carreira. Então, eu vou subir aqui uma corrente, vou virar o trabalho e vou continuar ponto baixo sobre ponto baixo, pegando só a alça de trás dos pontos, até chegar naquele espaço de 3 correntes. Cheguei no espacinho de 3 correntes, eu vou trabalhar agora aqui dentro da corrente, um ponto baixo para cada correntinha. Então, são 3 aqui, nesse espaço. E agora, eu continuo normalmente o restante da carreira, com um ponto baixo para cada ponto da base. Terminei aqui a minha aba, então, fiquei com 34 pontos, arrematei e deixei um pedacinho de fio aqui para fazer a costura
na minha bolsa. Só que eu não vou fazer a costura agora, porque se eu fizer agora, vai dificultar para eu colocar o forro. Então, primeiro eu vou fazer o forro, costurar, aplicar na minha bolsa e depois eu coloco a aba. Então, eu vou reservar essa aba. Antes de eu colocar forro, eu tenho também que posicionar uma parte do meu fecho, que é essa parte aqui, que vai ficar na parte da bolsa, e a outra, que é o encaixe, que é essa parte aqui do conjunto, ela vai na aba. Então, eu vou, ó, já colocar o meu aqui, que eu já havia posicionado, você vai fazer o seguinte, coloca um marcadorzinho ou prende com o fio lá onde você vai costurar, ó. Você vai dobrar dessa forma e vai ver onde vai ficar o buraquinho da aba para você fazer a marcação. Viu onde vai ficar, ó? Marca ali com o dedo, que eu já havia marcado aqui o meu, e coloca um fiozinho de outra cor ali só para fazer a marcação. Ó. Eu vou pegar aqui o fio marrom, vou puxar ali para o outro lado só para fazer a marcação de onde que vai ficar aqui, ó, para eu poder aplicar. Marquei, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para o outro. Então, é muito importante que você observe onde a aba vai fechar para marcar a posição de uma das partes do fecho. Observe se fica a mesma quantidade de pontos para cada lado, para ficar bem centralizada. E a nossa, contando de baixo para cima, ela ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos acima do início. Então, aqui eu já marquei. Já posso aplicar essa primeira parte, porque depois eu vou colocar o forro. Então, ela vai ficar por baixo do forro, não vai aparecer. Essa parte, ó, que é a parte que vai na bolsa, ela tem o fecho, essa parte que gira. E tem essa plaquinha que eu vou encaixar lá por dentro e fechar essas abinhas aqui na placa. Então, ela fica bem presa. Vou colocar agora aqui na minha marcação. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, que essa parte é bem maleável, ó. Coloco lá dentro da minha bolsa. Posicionei aqui. Agora, lá por dentro, já tiro a aba, porque eu já marquei, né, onde vai ser a posição lá do meu fecho. Então, já posso tirar essa aba aqui para não ficar atrapalhando. Ó, eu vou lá dentro, vou colocar a plaquinha. Lá ficam as duas perninhas do fecho. Essa plaquinha, ela tem uma parte que tem um relevinho e a outra mais lisinha. A lisinha fica pra fora. Você vai encaixar aqui, fecha um pouquinho aquela perninha do fecho para encaixar ali na plaquinha. Vou fechar um pouquinho mais aqui. Ó, tem que fechar um pouquinho mais, assim. Agora, eu pego a plaquinha e coloco lá por dentro, ó. Então, já coloquei. Eu até posso virar aqui que fica melhor, ó. Aqui, assim, ó. Eu vou colocar a minha plaquinha agora aqui. E eu vou, com a ajuda de um alicate, o que eu tiver aqui pra fechar, eu vou entortar essas abinhas pra fora. Ó. Entortei uma, agora entorto a outra pra fora também com a ajuda do alicate de biju. Ela fica bem apertadinha. Depois, a gente vai apertar essa abinha lá por dentro. Ó. Pra ela fechar a perninha lá. Ó. Vou puxar ela bem aqui com o alicate, ela vem bem pra dentro pra prender bem lá no crochê. E agora, até com o cabo da tesoura, aqui, ó, eu posso apertar ela aqui, ó. Aperto bem contra a plaquinha, porque essa parte de dentro, ela não vai aparecer, ó. Vai ter o forro ali por dentro.
Então, você puxa bem e aperta contra a plaquinha, para ela ficar bem apertadinha ali dentro, ó. Encaixei bem ali as perninhas na plaquinha, ó. Já fica encaixado aqui o meu fecho, ó. Agora, eu vou colocar o forro. Como essa parte aqui esse tipo de fecho, eu não vou ficar puxando como aqueles fechos imantados, aqueles botãozinhos magnéticos, eu não fico desencaixando a aba aqui, então não tem necessidade de eu colocar a napa ali por dentro, fazer a costura, porque eu só vou girar, eu só vou fazer esse movimento, ó, para desencaixar da outra parte do fecho, eu não vou ficar puxando, fechando, né? Então, não tem necessidade ali por dentro eu colocar a napa e costurar. Só depois na aba que eu vou fazer isso. Agora, a gente vai fazer o forro, então. Vamos fazer a marcação do forrinho, né? Costurar as laterais dele, costurar ele na bolsa. Ó, vamos fazer isso agora. Você vai fazer o seguinte, então. Você vai pegar o seu tecido, dobrar pelo avesso, com o avesso para cima, né? Direito com direito lá embaixo, pra gente fazer a marcação, ó. Eu dobrei uma quantidade aqui já fica o fundo prontinho. Eu só tenho que costurar aqui nas laterais e a parte de cima na bolsa. Então, eu vou colocar aqui a minha bolsa para eu poder fazer a marcação. Ó, deixa eu colocar isso aqui mais para lá. Coloquei aqui a minha bolsa certinho com o fundo aqui na parte de baixo, não precisa deixar aqui espaçamento, a gente vai deixar espaçamento aqui nas laterais e um pouquinho lá na parte de cima. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui um dedinho de espaço de cada lado para fazer a marcação. Isso aqui dá em torno de 1 centímetro. Vem, vou marcar aqui para você ver, ó. Ó, um dedinho meu aqui, 1,5 centímetro, quase 2 centímetros. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, uma marcaçãozinha aqui, e lá na parte de cima eu vou fazer bem aqui, um pouquinho acima, 0,5 centímetro acima da parte da bolsa, do crochê. Então, deixa eu marcar aqui. Vou colocar aqui mais ou menos 1 centímetro aqui pra cima, ó. Depois eu vou dobrar, não vai aparecer essa parte. Ó, então, ela vai certinho lá em cima da bolsa. Eu não vou costurar nessa parte marrom, vou costurar na parte laranja, então vai sobrar certinho. Eu passo um pouquinho da bolsa. Agora, eu vou cortar. Se você quiser fazer a marcação toda até lá em cima, não tem problema, para ficar retinha aqui, ó. Eu vou só cortar dessa forma que eu já saio lá na parte de cima. Fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Não fiz a outra marcaçãozinha lá, já vou fazer agora aqui. Agora, eu vou cortando para tirar essa parte do meu forro para poder fazer a costura dele nas laterais. Ó. Agora, eu corto só a parte de cima. Depois, se você ver que sobra muito aqui nas laterais, você pode tirar o excesso depois de costurar o forro, não tem problema. Aqui, você vai marcar bem do ladinho da bolsa, ó, que é onde a gente vai fazer a costura até lá em cima, pelo avesso. E a mesma coisa aqui do outro lado, ó, você marca pra gente fazer a costura e vai sobrar aqui aquele tecidinho na lateral. Ó, aqui na parte de cima não, porque a gente depois vai dobrar lá por dentro e vai costurar. Então, agora, a gente vai tirar aqui a bolsa, nós vamos costurar com
a linha de costura e a agulha de costura manual para formar o nosso forrinho. Então, agora aqui para costura, é bem simples. Você vai colocar a linha de costura na sua agulhinha de costura manual. Você vai fazer ali uns nozinhos na ponta. Eu fiz, ó, 3 nozinhos, um em cima do outro ali, para não passar aqui do tecido. Você vai vir aqui por trás, naquela marcação, deixando o espaço ali para fora. Vem um pouquinho para frente, mais ou menos 1 centímetro aqui para frente, ó, da marcação, ó, do início do tecido. Puxa o fio. Agora, eu volto bem no início e saio lá na frente desse primeiro ponto que eu fiz, sempre deixando mais ou menos ali um centímetro de distância ou meio centímetro entre um ponto e outro. Ó. Eu volto no ponto anterior, ó, e saio na frente desse que eu acabei de puxar aqui onde está o fio, ó. Dessa forma que eu vou costurando até lá na parte de cima. Só para fechar essas laterais. Quem tiver máquina em casa, pode fechar a máquina, ótimo. Mais rápido, mais prático. Se quiser mandar para uma costureira também, não tem problema. A gente que vai fazer tudo manual, para quem não tem a máquina, ó, vou no pontinho anterior, introduzo a agulha e saio na frente de onde está o meu fio. Ó, vou no pontinho anterior, introduzo a agulha e saio na frente de onde está o fio que eu estou utilizando para costura. E vou fazendo esses pontinhos só para fechar a lateral até chegar lá na parte de cima. Se você quiser riscar o tecido para seguir a linha reta, não tem problema, pode riscar que ele não vai aparecer. Então, você vai fazendo aqui essa costura até chegar aqui na parte de cima. Depois que você terminar a sua costura, ó, ela vai ficar dessa forma. Eu fiz até uns tracejadinhos aqui para seguir mais em linha reta. Mas como costureira, sou ótima crocheteira, né? Então, aqui eu terminei a costura do primeiro lado. Agora, eu levo o fio lá, ó, deixo ali na parte de trás. E faço uns 2 pontinhos de arremate aqui. Ó, passo no tecido, puxo o fio, vai formar uma laçada. Dentro dessa laçadinha que eu vou passar aqui a minha agulha e puxar para arrematar. Ó, puxo o fio ali no tecido, mais uma vez, faço mais um pontinho de arremate. Ó, e corto. Então, aqui pelo direito, ó, ele vai ficar assim. Ó, o forrinho fica desse jeito. Se você vê que sobrou muito excesso agora aqui da lateral, que a gente já fez pra uma medida de segurança aqui, né? Pra não desfazer a costura, se deixar muito pouco espaço, você corta se você achar que sobrou muito aqui do tecido, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Mas é melhor a gente costurar tendo uma sobra de segurança e depois tirar do que a gente fazer muito estreito o forro, né? Então, costurei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Você pode fazer uns tracejadinhos aqui, ó. Só para orientar melhor. Aí, você faz a costura da mesma forma aqui que esse outro lado. Depois, a gente vai aplicar na bolsa. Costurei aqui, então, os 2 lados, ó, do meu forro. Quando eu virar aqui, ó, já fica o forrinho pronto. Bem fácil, né? Não tem segredo nenhum fazer essa parte aqui. Ó, só empurrar agora ali o fundo, para você ver como fica o direito. Ó, o forrinho, ele fica assim.
Agora, a gente tem que aplicar na nossa bolsa, então a gente vai fazer isso agora. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai virar o nosso forrinho aqui pro direito. Arruma bem as pontinhas ali. Nós vamos vestir na nossa nécessaire com ela tendo o avesso pra fora. Ó, lá tá o direito com fecho, aqui tá o avesso, já virei ela do avesso. E eu vou colocar o avesso do forro com o avesso da nécessaire. Vou arrumar ela bem certinho aqui. Vou vestir na minha nécessaire. Então, eu vou colocar aqui, ó, avesso do forro com avesso do meu trabalho no crochê. Vou arrumar bem ele aqui. Ó. Ele vai ficar desse jeito, ó. Veste certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a costura, ó, da parte de cima aqui na minha nécessaire. Ou um clutch, enfim. Então, eu vou dobrar a parte de cima, vou dobrando e vou costurando. Ó. Vou arrumar ela aqui dobradinha. E, ao mesmo tempo, eu vou costurar aqui abaixo dessa carreira marrom do acabamento. Então, eu tenho que deixar ela bem dobradinha certinha aqui. Nos cantinhos também, ó. Deixar ela bem certinha ali abaixo da carreira marrom do acabamento. Para começar a fazer a costura. Então, já tapou aquela parte do fecho da plaquinha, ó, não aparece. Que eu vou dobrar bem na lateral. E agora, a gente vai começar a fazer a costura. Então, à medida que eu vou costurando, eu vou arrumando ela certinho. Vejo se tem necessidade de dobrar mais um pouquinho. Eu vou colocando ela aqui, ó, bem abaixo da carreira marrom do acabamento. Nessa costura aqui, eu vou usar o mesmo ponto que eu utilizei ali para fechar a lateral do forro. Vou colocar o fio de costura, a linha de costura marrom aqui na minha agulha. Fiz os 3 nozinhos. Deixar bastante fio, né? Porque bastante a gente tem que costurar aqui agora. Eu vou vir lá por trás do tecido, ó, ele dobradinho. Vou puxar o fio. Prendeu ali por dentro. Agora, eu volto um pontinho atrás. Ó. E já vou pegando lá na parte marrom dessa base da carreira de pontos baixos. Ó. Então, eu volto aqui na parte de trás, um pouquinho só, um meio centímetro. Pego um pouquinho da tira de malha lá, da parte marrom dela. E saio aqui na frente, mais ou menos um meio centímetro pra frente de onde eu introduzi o fio. É o mesmo ponto que eu utilizei lá no fechamento. Ó, agora, para aplicação do forro aqui na peça. Ó. Volto no ponto anterior, saio lá embaixo, pegando um pedacinho do fio da tira de malha, saio ali na frente e puxo o fio. Ó, eu vou fazendo pequenos pontinhos, eles vão ficando em linha reta aqui no meu trabalho. Volto lá no ponto anterior, saio lá atrás do tecido. Vou levando ali pra cima, pra ficar bem certinho a aplicação. Vou pegar um pontinho lá da parte marrom, saio ali na frente de onde está o meu fio e puxo todo ele. Ó, vai ficando só um detalhezinho ali na aplicação,
quase não se vê, depois vai ficar lá por dentro. Eu vou fazendo essa minha costura desse jeito. Faça bem devagar, deixa essa parte da costura para uma hora que você estiver bem tranquila. Ó, cuidado para não sair com o fio lá para a parte de fora do crochê. Então, pega só pelo lado de dentro da tira de malha. Ó, aqui não pode aparecer nada aqui por fora. Novamente, ó. Pega um pouquinho lá da tira de malha. Só ali por dentro mesmo, um pedacinho dela. E saio lá na frente. Faça bem tranquila para ficar um trabalho perfeito. Ó, sem pressa. Que essa é a parte que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Ó. A união, ela vai ficando assim. Fazer mais um pontinho, depois você vai continuar ao redor de toda ela para fazer a aplicação. Volto no ponto de trás. Quando eu sair lá atrás, eu pego um pouquinho da tira de malha junto, ó. Saio lá na frente, mais ou menos um meio centímetro para frente do fio e puxo. Não tem segredo, é só ter paciência, ele vai ficando dessa forma. Então, agora você vai circular toda essa parte. Cuide para deixar aqui a costura do forro bem no canto da sua bolsa. Ó, vai fazendo toda a costura agora. Depois que você fizer toda a costura do forrinho, ó, ele vai ficar dessa forma. Nós vamos arrematar, então, agora. Aqui, ó, eu vou fazer o último ponto. Vou levar o fio lá para a parte de trás do tecido. Para ficar contínua aqui a carreira, ó, fica certinha. Agora, ali por trás, eu vou fazer o arremate. Então, eu passo ali por baixo de um pontinho da tira de malha. Ó, vou puxar aqui. Vai formar uma laçada. Dentro dessa laçada, eu puxo a agulha e vou arrematando ali, ó. Posso até pegar um pouquinho do tecido, mas não saindo lá na costura, ó, só pelo lado de dentro da dobrinha. Eu vou puxar aqui. Levo o meu fio ali por alguns pontinhos. E aí, eu já posso cortar. Aquele do início também, né? Então, eu já tenho costurado aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho pro direito novamente. Ó, que é mais durinho esse aqui, porque é com tira de malha, né? Mas, devagarzinho, a gente vira. Vou arrumar direitinho ele aqui. Ó, e por dentro ele já está forrado. Então, ele não fica aquele forro esticado, repuxado, ó. Ele fica com uma sobrinha ali, né? Para que não fique faltando lá no final, nem nas laterais, ó. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a aplicação da aba, colocação do fecho. A costura agora aqui da aba é bem simples, ó. Eu já tenho aqui a minha primeira parte do fecho, ela vai encaixar desse jeito. E eu vou dobrar ela dessa forma lá pra trás. Ó, ela vai encaixar assim. Eu vou costurar ela aqui nesses pontinhos, ó, do ponto baixo da carreira de tira de malha na cor marrom. Então, deixo aqui, ó, o direito da aba pra cima, observe o direito dela. Você terá que centralizar aqui, então, ó. Eu tenho que centralizar deixando a mesma quantidade de pontos para cada lado da aba. Então, vamos centralizar aqui. Eu posso até colocar o marcador, porque fica mais fácil.
para a gente definir aqui as posições. Então, vamos contar os pontinhos, ó, 1, 2, 3 de cada lado. Colocar aqui o início dela. E vou posicionar aqui para ver se sobra também 3 pontinhos lá do outro lado. Aqui ficou do canto 1, 2, marquei no terceiro. Aqui ficou do canto 1, 2, eu vou marcar no terceiro. Então, vou pegar aqui outro marcador. Deixa eu achar um marcador agora aqui. Ou pode ser um fiozinho de outra cor também. Agora eu não tenho marcador aqui, mas pode ser um fiozinho de outra cor. Você vai marcar aqui a posição, ó, eu vou colocar aqui no último ponto. E agora eu vou fazer a costura. Então, eu já coloquei aqui na minha agulha de tapeçaria, já centralizei aqui a minha aba. Como é que eu vou fazer essa costura agora? Eu vou passar pelo fiozinho de fora dessas alcinhas que ficaram sobre os pontos baixos, ó. Tem 2 alcinhas, eu passo só pela de fora e puxo. Ó. Venho uma vez de lá pra cá, pego no próximo ponto. Deixa eu pegar aqui a alcinha dele. Venho daqui pra lá e pego no próximo ponto. Venho de lá pra cá e pego no próximo ponto. Acho que eu pulei um pontinho aqui, vamos ver. Vou dar a aba em direção à carreira de ponto baixo e pego os 2 pontos juntos. Então, eu vou pegando só a alça de fora e vou pegando uma laçadinha aqui da carreira da aba. Ó. Sem pular nenhum ponto, eu vou fazer essa união. Até chegar lá na outra marcação. Ó. Vai ficando assim. Cheguei ao final aqui da costura da minha aba, ó, ela vai ficar dessa forma. Agora, eu vou levar o fio lá pro lado de dentro da aba. Então, eu trago aqui por dentro do próximo pontinho da aba, para levar lá pro lado de dentro dela. E eu vou fazer o arremate agora aqui. Então, vou passar por baixo de 2 pontinhos. Vou puxar bem lá para não ficar espaçamento. E passo a agulha por baixo dessa laçada, que se forma quando eu passei a agulha ali por baixo daqueles 2 pontos. Ó, vou puxar bem o fio. Vou fazer mais um pontinho de arremate aqui. E agora, eu vou escondendo esse fio por dentro dos pontos. Ó, pelos próprios pontos da aba. Eu vou levando por bastante pontos para deixar esse fio bem seguro. E depois eu corto. Ó. Levando lá pro meio da aba. Quando eu esconder bem esse fio, aí eu posso cortar ele. E você pode também costurar a pontinha se você quiser deixar mais seguro. Costura a pontinha com a própria linha de costura marrom lá por dentro do crochê.
Aqui, ó, a pontinha ali não passou. Aqui. Então, eu tenho que deixar bem seguro esse fio aqui, pra ele não escapar. Pronto. Agora, eu tenho que aplicar essa outra parte do fecho. A primeira coisa que você vai fazer antes de fazer a aplicação, você vai pegar a sua napa e você vai marcar aqui os furinhos aqui do parafuso, que é onde você vai cortar aqui, bem centralizado no quadradinho, ó. Vai marcar a aberturinha dela. Vai pegar... Isso aqui é um copinho de plástico, né? Ele tem... Vamos medir aqui. Ó, 4 centímetros de diâmetro. Vou medir com essa outra fita que você vai ver melhor. Ó, 4 centímetros aqui. Você vai colocar aqui sobre essa parte e vai riscar também. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer o furinho aqui de onde eu risquei e tenho que cortar. Então, eu vou recortar primeiro aqui essa parte maior, bem redondinha. Ó. Pega qualquer objeto de 4 centímetros de diâmetro, uma tampinha, para fazer esse círculo aqui. E agora, com a tesourinha menor, eu vou fazer os furinhos aqui, ó. Então, eu vou fazer o pique aqui. E agora, eu vou cortando onde eu fiz a marcação, ó. A abertura. Que é a aberturinha onde eu vou encaixar aquele outro fecho que eu já coloquei na bolsa. Ó. Agora, eu vou cortar ali onde vai os parafusinhos, né? Mesma coisa, ó. Faz um piquezinho ali. Ó. E corta ao redor da marcação, para fazer os buraquinhos do furinho, do parafuso. Mesma coisa aqui. E depois você mede lá no fecho para ver se ficou certinho. Ó. Ele fica assim. Se você colocar direto no crochê, o fecho, ele pode escapar. Então, a gente coloca uma proteçãozinha ali. Ó. E você vai medir aqui agora para ver se ficou certinho, ó, a posição. Então, ó. Ficou certinho. Ó, o furinho aqui aparece, ó. Ele não pode aparecer depois lá no crochê, então, se tiver que tirar um pouquinho a mais desse do meio, não tem problema. Vai fazer só um pouquinho aqui. Da lateral que ficou aparecendo ali. Agora, a gente vai fazer a aplicação na aba. Então, agora, pra gente colocar essa outra parte do fecho, ó, vai encaixar aqui dessa forma. Eu vou pegar essa parte que tem um relevo aqui, ó, com os furinhos para os parafusos. E ela vai ter que ficar nessa posição para depois encaixar aqui, ó. Então, eu coloquei já dentro do furinho que eu deixei do crochê ali, essa parte do relevo, do fecho, da parte da frente.
Entre a outra parte do fecho, eu vou colocar, e essa que eu coloquei, eu vou colocar a napa. Por quê? Porque depois eu ainda vou fazer uma costura ao redor da napa no crochê para reforçar bem. Se eu colocar só o fecho sobre fecho e parafusar aqui, ele vai cair do crochê, né? Então, eu tenho que reforçar aqui, por isso que eu vou colocar a napa. Vou encaixar essa outra parte do fecho. Ó, furinho com furinho ali. Vou colocar o parafusinho e vou prender com a minha chave. Deixa bem apertado, ó, bem apertado mesmo, para não correr o risco de escapar. Vou pegar o outro parafusinho e vou fazer a mesma coisa. Opa. Ó, pego a chavezinha e encaixo. Como agora a napa ficou entre o fecho, eu vou pegar a minha linha de costura marrom e vou fazer a costura ali com alguns pontinhos, ó, linha da mesma cor da napa, ao redor aqui dessa parte, vou fazendo uns pontinhos como eu fiz ali no forro e agulha de costura manual, para que o fecho não caia do meu crochê. Ó, agora, por enquanto, ele já encaixa, ó. A gente gira aqui, ó. Ele já encaixa, só que eu não posso correr o risco dessa parte do fecho escapar, né? Então, eu vou fazer a costura agora. Você pode também forrar a aba, mas aí tira um pouquinho da beleza dela, né? Então, a gente vai deixar dessa forma, eu vou fazer a costura assim. Agora, você vai colocar aqui a linha de costura marrom na sua agulha de costura manual e vai fazer 2 nozinhos ali na ponta pra gente costurar essa parte da napa com o crochê. Então, eu vou pegando aqui, ó, vou passar aqui o meu fio por alguns pontinhos do crochê para prender o início dele, aquele nozinho. A napa, ela é bem fácil de passar a agulha, ó. Vou pegar ela aqui e vou furar. E vou fazendo aquele mesmo pontinho, ó. Volto um pouquinho atrás, pego junto com o crochê e saio um pouquinho lá na frente. Ó. Volto um pouquinho atrás, no ponto anterior, pego junto lá a tira de malha e saio um pouquinho lá na frente. Vou fazendo uns pontinhos assim, como eu fiz lá no forro, para prender a napa no crochê. Ó, ela fica bem presa, não escapa, o fio praticamente não aparece, porque é marrom da cor da napa. E eu vou fazendo a minha costura ao redor de toda ela. Ela vai ficando presa aqui, que vai ficar difícil de você ver, mas é os mesmos pontinhos do forro eu vou fazer aqui ao redor dessa parte da napa com o crochê. Depois que você terminar de costurar a napa, ó, aqui no crochê, fica um detalhezinho bem legal. A gente vai agora arrematar aqui esse fio da costura, então a gente passa aqui por baixo do pontinho do crochê, puxa o fio, vai ficar uma argolinha ali do fio da costura, a gente passa a agulha por dentro daquela argolinha e puxa. Mais uma vez. Mesma coisa. Agora, eu vou levar esse fio lá por baixo da napa, para ele não aparecer, vou esconder ele aqui por alguns pontinhos do crochê e vou cortar. Ó. Então, essa parte do fecho, ela já está finalizada, ó. Fica perfeita. Agora, eu vou colocar a alça. Agora, aqui para a alça, a gente vai pegar 15 elos da corrente, 15 argolinhas, 2 partes de 15 argolinhas, dá 7 centímetros cada parte, e a gente vai formar as argolinhas aqui da lateral. Você pode colocar aquela argola pronta já, uma argola já que vem fechadinha, só abrir e encaixar ela aqui, tem umas argolas que são ajustáveis também. Então, a gente vai colocar essas daqui, nós vamos formar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a gente passa aqui essa argolinha pelo ponto baixo do canto,
Ó, vou puxar ela aqui por dentro. E agora eu vou fechar as duas pontinhas pegando uma argola aberta e unindo as duas pontinhas para fechar essa argolinha de corrente. Então, eu vou encaixar a argolinha aberta numa ponta, encaixo na outra, cuidando para não ficar torcida aqui, né? Vou encaixar lá na outra também. E agora eu tenho que fechar essa parte, né? Ó. Fechar essas duas pontinhas aqui. Ó. Pontinha com pontinha, fechei. Essa que eu fechei, eu escondo lá pra baixo do ponto. Ó. E vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Aqui no pontinho do canto, eu vou colocar a outra argolinha. Agora que eu já tenho, então, essas duas argolinhas, eu vou colocar a alça. Eu vou pegar aqui mais uma argolinha aberta. Vou colocar aqui nessa ponta. Vou encaixar aqui no mosquetão, na argolinha dele. E vou fechar. Tem que encostar as duas pontinhas agora ali. Ó. Encaixei no mosquetão. Vou fazer a mesma coisa para outra ponta, porque depois eu posso tirar e colocar a alça. Encaixei aqui os dois mosquetões, agora é só eu pegar, abrir aqui o mosquetão e colocar aqui na minha alça que eu já tinha colocado na bolsa. Então, eu vou colocar aqui essa outra parte também aqui na outra alça. E pronto, já tenho a alça da minha bolsa pronta. Posso usar como clutch, bolsa, carteira, ó, com um fecho lindo. Com forro, ó. Perfeita. Você pode fazer as combinações de cores que você quiser, ela vai ficar linda. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o modelo exclusivo de uma bolsa super versátil com diversas funcionalidades. Viu como é fácil fazer uma clutch em crochê? Então não esquece, quando você fizer a sua, se você postar em alguma rede social sua, marca Aprendendo Crochê, @Aprendendo Crochê, ou então posta direto lá no site aprendendocrochê.com, no trabalho das amigas e amigos, para todos verem o seu resultado. E nós nos vemos na próxima aulinha.